Para você que tem um ascendente em Capricórnio, esse vídeo vai falar como ficam as suas previsões para 2025. Então fica aqui, ajuda o canal, dá o seu like, compartilha, comenta. Vocês esperaram tanto tempo eu trazer essas previsões e sabe por que eu não trouxe antes? Por absoluta falta de agenda. É muito extenso o conteúdo. Demora muito tempo para conseguir escrever e por isso eu demorei um pouquinho para trazer esse conteúdo para vocês. Eu estava com a agenda muito cheia, não conseguia nem sentar para escrever e nem sentar para gravar. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é sobre o meu humor, né? A gente sempre fala que no hinduísmo tudo tem um humor. O meu humor é um pouco mais descontraído. Então não reparem, por favor, o meu cabelo voando, tá um calor danado, eu tô com o ventilador bem aqui na fuça. E não reparem a informalidade, mas esse conteúdo que você vai ver aqui no vídeo, você não vai ver em lugar nenhum. Isso eu tenho certeza. Sobre astrologia védica, nossa página é conhecida e reconhecida por trazer previsões fidedignas. Então, se você tem um ascendente em Capricórnio, comenta, compartilha, ajuda o canal, valoriza o tempo do astrólogo para trazer esse conteúdo exclusivo para vocês. Então, começando, depois me conta aqui se seu ascendente é Capricórnio, tá? E para vocês, só mais uma coisa, para vocês que estão me vendo no YouTube, só para vocês entenderem, eu tenho que gravar para o Instagram primeiro. Se eu fizer 2 vídeos, um para o Instagram e outro para o YouTube, eu nunca mais vou conseguir postar no YouTube, porque realmente leva muito tempo. Então esse formato 9x16 é um formato de celular, ele não fica tão bom no YouTube, mas eu gravo para o Instagram. Então quem aqui do YouTube não me segue no Instagram, vai lá, que o meu arroba é Astrologia Védica do Brasil, tá? Deixa eu passar um batom pra ficar mais bonitinha, pra vocês ignorarem esses cabelos voando. Mas vamos lá. Pra você que tem o ascendente em Capricórnio, esse é um ano de Marte. Não me venha falar que esse é um ano de Júpiter, pelo amor de Deus. 2025 somados, de acordo com a numerologia védica, é 9. 9 é regido por Marte. 9 não é regido por Saturno. Por Saturno não, por Júpiter. Júpiter rege Sagitário, que é originalmente a casa 9. A gente se refere a Sagitário usando o número 9, mas o 9 é regido por Marte. E Júpiter rege o número 3 na numerologia védica, tá? Marte, ele rege as suas casas 4 e 11, por isso é um ano muito importante para você. A casa 4, dentre outras coisas, é a sua paz mental. É o seu lar, é a sua vida doméstica, é o seu conforto, é a sua segurança, é onde você dorme. A casa 4 é onde você dorme, por isso que a lua fica muito bem na casa 4. Esse pode ser um ano de súbita entrada de dinheiro, que é a referência da casa 11, que pode te levar à compra de uma propriedade, de um imóvel, para que a sua lua, para que você se sinta seguro, a sua mente se sinta segura. Eu estava pensando aqui, recentemente, vocês vão entender o que eu quero dizer. Recentemente eu andei pesquisando sobre a compra do imóvel. Eu sou uma pessoa bastante desapegada sobre tudo dessas coisas do sistema, né? Que você tem que ficar correndo tua vida inteira atrás da cenoura e quando chega lá nunca é. Enfim, eu sou meio riponga, meio Hare Krishna nesse... Eu sou Hare Krishna, né? O que eu quero dizer com isso? Fiquei pesquisando a compra de imóvel porque eu sei que esse ano, que é regido por Marte, Marte é o carca de propriedades. Ele que rege propriedades. Então eu sei que muitos nativos vão comprar um imóvel esse ano e eu tô a fim de me sentir mais segura mesmo. Eu entrei nessa onda de me sentir segura. Eu não sou nova, né, gente? Eu já tenho 50 anos. E eu tava vendo o financiamento para 50 anos, diz que a Caixa financia no máximo 35 anos. Como eu tenho 50, não vai financiar 35 anos para mim. Vai financiar, eles financiam até 80 anos. Vai financiar
30 anos para mim. Então, até para comprar imóvel quando você envelhece é mais difícil. Aí eu fiquei pensando, tá, então eu invisto no imóvel, ao invés de ficar pagando aluguel, eu fico pagando uma propriedade minha, né? Quando eu morrer, se eu conseguir durar até os 80 anos, eu termino de pagar o imóvel. Eu investi numa coisa que eu nem vou levar. Aí eu morro e ficou. Não faz nenhum sentido pra mim isso, mas tá. Por que eu tô falando sobre isso? Porque é muito importante a gente se sentir seguro. Mas o quanto você quer dar da sua vida, da sua vitalidade, da sua energia vital para que isso se manifeste? Não faz muito sentido para mim. De qualquer forma, se você busca esse tipo de segurança como eu tenho buscado, nada contra, esse é um ano que pode acontecer. Sobretudo para quem tem um ascendente em Capricórnio, porque ele rege a sua casa 4. E aí, quando ele rege a sua casa 4, que dentre outras coisas fala sobre paz mental, você vai sentir uma enorme segurança, muito possivelmente, porque entra recurso subitamente que pode possibilitar a compra de um imóvel para você que tem um ascendente em Capricórnio. Uma outra coisa que pode aumentar os seus recursos, a entrada de dinheiro, que é a casa 11, através de propriedades. Então, de repente, você pode se ver envolvido em aluguel de propriedades, em investimento de propriedades, o teu imóvel pode ter uma súbita valorização. Esses são os temas da casa 4, da casa 11, de um ano regido por Marte. Tem vários trânsitos importantes acontecendo esse ano. A gente tem Saturno entrando em Peixes, o que é super aguardado pela astrologia védica. A gente tem Rahu e Ketu entrando respectivamente em Aquário e Leão. E a gente tem Júpiter entrando em Gêmeos. Vamos começar com a análise de Saturno, que rege o seu ascendente, a sua casa 2. Então, o regente do seu ascendente da casa 2 se deslocando para a casa 3. Isso promove um grande planejamento e estabilidade na sua vida. As suas ações serão mais planejadas e mais estruturadas. Vamos lembrar ainda que quem tem a Lua em Capricórnio terá então o fim do seu Sadhisati no dia 29 de março. Olha que importante, você tem a Lua em Capricórnio, vai acabar o seu Sadhisati no dia 29 de março. O Sadhisati, ele é composto por 3 fases. A primeira fase de 2 anos e meio numa casa anterior à Lua. A segunda fase de 2 anos e meio, quando ele senta sobre a sua Lua, é exatamente assim que se fala. E os 2 anos e meio finais, que é na casa posterior à Lua. A primeira fase do Sadhisati, esses primeiros 2 anos e meio, são relativamente mais leves, mas aqui já começa a engasgar a tua vida. Aqui as coisas já começam a travar. Já começa uma escassez, já começa a não dar muito certo, as coisas começam a emperrar, a saúde começa a piorar, o frio nos pés aumenta, frio mesmo, gente, frio mesmo. Quando ele entra na segunda fase do Sadhisati, já com a Lua em cima da Lua, aí o pico do Sadhisati realmente é a pior fase. Muitos nativos, por exemplo, os nativos que têm mais de 50 anos, né? É muito comum você enfrentar um Sadhisati entre 50 e 60 anos. Ali pode haver a perda da mãe, o luto da mãe, né? Pode realmente ter uma piora na saúde da mãe. E a fase final, os 2 últimos anos e meio, eles são relativamente mais leves. Mas ainda assim tá tudo engasgado, mas já começa a entrar na energia de se resolver. O que você precisa saber aqui? Tem uma história que diz o seguinte: quando Júpiter entrou no Sadhisati, Júpiter é o mestre espiritual de Saturno, vai vendo. Quando Júpiter entrou no Sadhisati, ele foi barganhar com Saturno. Ele disse assim para Saturno: olha, eu sou o seu mestre espiritual, o meu karma é muito bom. Por favor, livra a mão do karma sobre mim. E Saturno responde para ele: eu sei que você tem um bom karma. Você é meu mestre espiritual. Mas eu não posso negar a minha natureza. Foi-me dada a missão de sentar sobre a lua das pessoas. E eu não posso negar a minha natureza. Mas como você tem um bom karma, o seu Sadhisati, ao invés de 7 anos e meio, vai durar 7 horas e meia.
E Júpiter entendeu que ele conseguiria administrar essas 7h30. Aconteceu tudo com Júpiter, tudo com Brihaspati. E ele foi administrando essas 7h30. Inclusive, ele foi condenado a ser executado, a forca, nessas 7h30. Quando ele estava a caminho da execução, ele disse assim para os guardas: eu sou muito rico, eu tenho muito dinheiro, e eu vou deixar grande parte dos meus bens para vocês. Eu só tenho um favor para pedir. Por favor, me executem daqui X horas. Por quê? Porque ele sabia que quando terminasse o Sadhisati, alguma coisa ia acontecer que ele não iria para fora. Você já vai entender o que isso significa. Os guardas concordaram e não executaram a Júpiter. Quando acabaram as 7h30, quando acabou o Sadhisati de Júpiter, foi revogada a sentença de execução de Júpiter. O que isso significa? No dia 29 de março de 2025, você que está saindo do Sadhisati, todos os seus problemas vão simplesmente ser revogados. Eles vão desaparecer. Começa realmente uma nova fase na sua vida. E isso serve para todo mundo. Todos os problemas que você tiver durante um Sadhisati, você não os terá quando ele terminar. Os problemas que se manifestam no Sadhisati são único e exclusivamente para purificação das suas ações desta e de outras vidas. Findo o Sadhisati, todos os seus problemas terminam. Para você que tem um ascendente em Capricórnio, continuando, você vai se mover mais rapidamente em direção a uma decisão agora nos próximos 3 meses. Saturno, ele tem uma movimentação lenta e extraordinariamente ele vai se movimentar mais rápido. A velocidade dele aumenta nesses próximos 3 meses por alguma razão. Isso significa que você vai tomar uma decisão sobre a sua vida, sobre a estrutura da sua vida nos próximos 3 meses. E isso pode considerar até, a gente está no dia 3 de fevereiro de 2025 hoje, então pode considerar que você vai tomar uma decisão em 2 meses, até o dia 29 de março. Você vai precisar estruturar muito seu futuro em 2025, vai estar muito mais focado, a sua coragem aumenta demais. O seu esforço em planejar melhor as coisas vai te colocar no controle de todos os temas da sua vida. Você vai estruturar muito bem os seus planos e vai estruturar de maneira estratégica. Por exemplo, se o seu relacionamento não estiver bom para você, esse é um ano que ele pode terminar. Porque você vai pensar tanto no seu futuro que se o seu relacionamento não trouxer a estrutura que você deseja este ano para a sua vida, você vai romper com esse relacionamento. Você vai guardar mais dinheiro, vai pensar em investimentos mais conservadores, como CDB, poupança. Saturno, ele é conservador, ele não é arrojado como Rahu. Então, quando a gente tem um Rahu transitando na casa 5, por exemplo, é um ano que para os ascendentes em Libra, Rahu vai transitar na casa 5. Eu tenho um ascendente em Libra e eu me vi já na metade de janeiro investindo em criptomoeda. E daí eu parei e pensei na previsão, né? Eu falei, puxa vida, isso é Rahu na casa 5, porque Rahu, ele não é convencional, ele é estrangeiro, ele não é ortodoxo. Quando ele transita ali na casa 5, ele empurra o nativo para investir nas coisas diferentes, nas coisas não tradicionais. Ele é o oposto de Saturno. Saturno é conservador. Então você vai querer investir em investimentos mais conservadores, como poupança, CDB. E nesse sentido tende a te trazer mais solidez, mais resultados. Não vá na direção de Rahu. Quando Saturno ele dá o terceiro aspecto dele, o terceiro aspecto de Saturno é Upachaya Drishti. Upachaya significa crescimento. O terceiro aspecto de Saturno é crescimento. Você vai ter um crescimento dos seus investimentos, que inclusive pode estar relacionado a imóveis.
E isso vai te trazer uma receita maior. No entanto, não vá na direção da criptomoeda agora, porque você tem um Saturno dando um terceiro aspecto na casa 5. Você tem que ir para investimentos mais conservadores, senão vai ter perda, né? Sobretudo porque Rahu tá onde? Deixa eu pensar aqui, tá na sua casa 2, haverá uma expansão muito grande na sua performance em provas, exames, entrevistas e uma motivação ainda maior na sua rotina. Sua motivação será justamente planejar melhor o seu futuro e isso vai te dar um gás na vida, sobretudo a partir de maio, quando Rahu vai aspectar a sua casa 6 juntamente com Júpiter. É possível que você queira melhorar a sua rotina, que você queira ampliar a sua rotina de trabalho e algumas pessoas poderão ainda arrumar mais de um emprego. Júpiter vai transitar na sua casa 6, melhorando muito a sua saúde, muito a sua rotina. No entanto, muito cuidado aqui com a ampliação de crédito. Porque Júpiter, quando transita na casa 6, ele aumenta o aporte de crédito, aumenta o limite do cartão, aumenta as linhas de financiamento, as linhas de empréstimos pessoais, e isso daí pode te levar a um endividamento. Não se esqueça que Rahu, a partir de maio também, se eu não me engano, no dia 18 de maio, ele vai transitar na sua casa 2, ele aumenta aqui a entrada de recursos. Só que Rahu também é maia, ele é ilusão. Os meus professores de astrologia, os meus mestres de astrologia, como o Dr. Arjun Pai, por exemplo, que é o meu mestre de astrologia, o meu grande professor, ele diz que Rahu, ele não significa ilusão, ele significa desilusão. É bem isso, essa é a energia de Rahu. Ele te ilude para depois te desiludir. Então, ele na casa 2, ele leva o nativo, que é o que vai acontecer. Ele vai transitar na sua casa 2 a partir de 18 de maio. Ele leva o nativo a querer ganhar dinheiro de formas não convencionais. Só que daí você pode justamente entrar nessa energia de Rahu e querer investir em criptomoeda, não vai dar certo. Ah, então entrou aqui, aumentou minha linha de crédito, eu vou pegar um empréstimo, eu vou fazer... Não vai nessa direção, porque senão você vai... se ferrar. Haverá, portanto, um crescimento financeiro para você, mas ainda perdas podem acontecer. Sua carreira terá maior... Perdas ainda podem acontecer. Deixa eu lembrar por que eu escrevi isso. Júpiter está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque ele dá o sétimo aspecto. Ele não dá o sétimo aspecto aqui. Deixa eu fazer a conta de novo. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele dá o sétimo aspecto na sua casa 12. Então, se a casa 6 significa dívidas, se a casa 12 significa perdas, e a gente tem um trânsito de Júpiter na casa 6 que aumenta a linha de crédito, pode ter justamente perda de dinheiro por conta disso, tá? Sua carreira terá maior estabilidade e ampliação, ainda problemas com sono ao longo do ano, tá? Saturno dá o seu 10º aspecto na casa 12 e poderá... Tá certo isso? É na casa 12. E poderá ainda haver algum tipo de problemas nas pernas também. Saturno na casa 12, ele sempre pode trazer um problema nas pernas. Pode ser uma torção no joelho, um problema nos pés, mas problemas com sono também, tá? Certamente haverá a partir de maio uma progressão na sua carreira devido a um aspecto de Rahu na casa 10 e haverá um maior foco nessa área e também crescimento. Rahu fica muito bom na casa 10. Júpiter é o regente das casas 12 e 3, estará transitando na sua casa 6 e isso forma um Virpriti Yoga. Portanto, se você estiver esperando receber um seguro esse ano, de fato pode se manifestar, sobretudo mais para o final do ano, até maio do ano que vem, entendeu? O regente da casa 12, ele está na casa 6, isso forma um Virpriti Yoga. Quando o regente da casa 12 está na casa 6, a pessoa pode receber um seguro. Pode receber um seguro. Uma das características desse yoga é que fica turbulento no começo e depois tudo se resolve. Quando forma um Virpriti Yoga no mapa, geralmente os 6 primeiros meses, a partir de maio, são mais turbulentos. Na medida que avança esse trânsito, aí o nativo ele tem absoluta vitória sobre as coisas que se manifestarem no começo desse trânsito.
Eu tenho uma cliente, né, que ela tem um Virpriti Yoga acontecendo entre as casas 6 e a casa 8. O regente da casa 6 está na casa 8. Isso forma um Virpriti Yoga. E peraí, deixa eu só ver se eu falei uma coisa certa aqui. Peraí. E aí o regente da casa 6 está na casa 8, isso forma um Harsha Virpriti Yoga. Então ela receberia uma indenização por alguma briga na justiça, por algum erro médico, mas ela receberia uma indenização. Quando que isso começou no mapa dela? Em maio de 2024. Em maio de 2024, ela teve um problema X e ela entrou com uma ação contra aquele problema. Aquilo se estendeu até o mês passado, até o mês de janeiro. No mês de janeiro saiu o resultado da sentença, ela ganhou a ação, ela vai ser indenizada. Isso é característico do Virpriti Yoga. Então, para você que tem um ascendente Capricórnio que está com esse Virpriti Yoga, o começo ele parece mais turbulento. Quando que vai começar esse Virpriti Yoga no seu mapa? Em maio. Então, o começo ali, os primeiros 6 meses, eles são mais turbulentos. O problema que se manifestar ali, você resolve mais para o final desse trânsito. E tem chances, como eu disse, de receber uma indenização por seguro. Vamos falar assim. Uma das coisas que acontece é que tem alguns obstáculos que podem se manifestar, portanto, adorar ao Senhor Ganesha pode te ajudar muito nesse ano, pois Ketu na sua casa 8, a partir de maio, ele vai te trazer também muita intuição. Quem rege a casa 8, ciências ocultas, é o Senhor, quem rege a casa 8, né, é Saturno, e o Senhor Ganesha, ele rege sobretudo a astrologia, né? Então, a Ketu na sua casa 8, ele vai te inundar de intuição. Você vai estar muito mais forte para pesquisas, vai, muito possivelmente pode até entrar num curso de astrologia védica, até de Jyotish, né? E vai ter uma intuição muito grande, tá? Essas foram as previsões para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo.